A paz do Senhor para os amados irmãos. Com muita alegria estou aqui nesta noite para vos trazer uma palavra da parte do Senhor nosso Deus. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 5, o versículo de número 7. Quantos irmãos estão abrindo a Bíblia Sagrada, eu agradeço a Deus por esta oportunidade, pela vida do pastor Natanael Eufrásio, pela vida da sua esposa, irmã Késia, da família, pastor Robson, obrigado pelo convite que os senhores franquearam à minha pessoa. Trago um abraço, pastor Natanael, também do meu pai, ao senhor e a toda a igreja. Terça-feira não pude estar aqui presente para dar um abraço no pastor Natanael, expliquei para ele o motivo, liguei para ele, mas eu tenho certeza que a igreja é agraciada por Deus por ter um homem tão capacitado por Deus para estar pastoreando este rebanho. E diante deste povo, pastor Natanael, eu lhe desejo felicidades, que Deus continue abençoando a sua vida e aplainando os seus caminhos. Os irmãos encontraram, pode dizer amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tome o seu assento, por gentileza. Não que das outras vezes eu não estivesse, mas eu peço ajuda aos pastores e irmãs de oração, que eu sei que aqui tem muitas, que nesta noite eu estou na total dependência do Espírito Santo. Desde o momento que eu adentrei nesta porta, creiam os irmãos ou não, eu ouço não aqui dentro, mas do lado de fora, barulho de demônios berrando. E Deus nesta noite tem libertação para pessoas aqui neste lugar. E diz a palavra do Senhor, capítulo de número 5 de 1 Pedro, que agora o apóstolo ele vem admoestando os presbíteros, os pastores da igreja, para serem testemunhas das aflições de Cristo e participantes da glória que ele iria revelar. Ele olha para os pastores daquele momento e ele fala: olha, vocês devem apacentar o rebanho de Deus, tendo cuidado dele. 2025 para este ano, para esta igreja, é o ano do cuidado. E os irmãos estão sendo cuidados por Deus e também pelos seus pastores. Ele vem falando: olha, o ministério não é por força, o ministério não é por ganância, mas o ministério é por voluntariedade. E o ministério é para ser feito de ânimo pronto. Aí agora ele avança um pouco na sua introdução do capítulo e ele traz uma orientação para os jovens da igreja, dizendo: jovens, vocês precisam ser semelhantes a quem está antes de vós. Vocês precisam ser humildes e aprender com os pastores, com os anciãos, com os mais velhos, a aprender o que precisa ser ensinado para vocês. E ele olha para todos e diz: revesti-vos de humildade, porque o nosso Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. O nosso Deus, irmãos, ele não trabalha com quem é soberbo. O nosso Deus, ele não trabalha com quem acha que acha muito. O nosso Deus não trabalha com o teu conhecimento. Ele pega o teu conhecimento e faz nada. E ele pega quem aparentemente não sabe nada e derrama sobre ele unção, o capacita, e o nome do Senhor na vida dele é glorificado. Pastor, na igreja é bom ter doutor, é bom. Na igreja é bom ter empresário, é bom. Mas a graça de Deus nivela todo mundo. Da porta para dentro não tem empresário nem doutor, é todo mundo servo. E estamos aqui para adorar e bendizer o nome dele. Por isso precisamos ter humildade. Por isso precisamos aprender uns com os outros. Por isso precisamos sentar para ouvir e aprender. Mas agora o apóstolo Pedro, ele fala no seu versículo de número 7, e é o versículo que eu peguei para pregar nesta noite: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pastor, então o que é ansiedade? Ansiedade é uma preocupação intensa, excessiva, persistente, medo de situações cotidianas,
Eu não sou da área de psicologia, mas eu sei que o vosso pastor é. Então o pastor Natanael sabe explicar mais para os irmãos do que eu. Mas foi isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Às vezes a pessoa ansiosa, ela tem ansiedade com problemas ou situações cotidianas. Não consegue sair no mercado, não consegue ir na padaria, não consegue vir na igreja. Aí eu me pergunto, Senhor, como que na tua igreja, na tua casa, que é um lugar de refrigério, um lugar de paz, um lugar de contentamento, um lugar de alegria, e não estão conseguindo vir? Diz os estudiosos que a ansiedade é preocupação excessiva com o futuro. Mas por que estamos tão preocupados, amados irmãos, se no meu e no teu futuro o meu Jesus já está lá? Aleluia! Passado, presente e futuro. Para nós tem o Cronos, mas para o teu Deus tem o Kairos, e para ele é a mesma coisa. Então não se preocupe com o futuro, porque Jesus já está lá e ele já te deu vitória. A ansiedade traz problemas físicos. Às vezes a pessoa ansiosa tem dor no peito, parece que vai infartar, palpitações, problemas psíquicos e também problemas espirituais. Mas diz a Bíblia que Jesus, irmãos, ele cura. Pastor, qual enfermidade ele cura? Todas. Aonde ele cura no corpo, ele cura na alma e ele cura no espírito. E eu vim aqui nessa noite profetizar: tem cura para o teu corpo, tem cura para a tua alma e tem cura para o teu espírito. Aleluia! O excesso de futuro causa ansiedade. Mas a Bíblia, pastor Natanael, também fala que o excesso de passado, que é a depressão, também causa ansiedade. Que é isso, pregador? Abra sua Bíblia aí, Provérbios 12, 25. O coração ansioso deprime o homem. O coração ansioso deprime o homem. Então a ansiedade também ela pode provocar no homem uma depressão. Mas o texto continua dizendo: mais uma palavra bondosa anima o homem. Eu não sei se já aconteceu contigo, mas comigo já aconteceu. De entrar na igreja, pastor Robson, angustiado, cheio de problema, só chegar na portaria, o servo de Deus, a mulher de Deus, pegar na tua mão e falar: a paz do Senhor é um renovo que invade a nossa alma. Sabe por quê? Não é a tua paz, é a paz que excede todo entendimento, e Ele está aqui para te trazer paz nesta noite. Paz na tua alma, paz no teu espírito. E agora, o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Filipe, em Filipenses 4, no versículo de número 6. Não andais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Sabe por que tem gente que não alcança o milagre? Porque não está fazendo o que Paulo ensinou para a igreja de Filipe. Tem gente que chega num culto como esse, numa campanha como essa, ora, suplica, coloca no papel, anota, aí sabe o que Deus faz? Entrega o milagre. Aí depois que entrega o milagre, sabe o que o irmão e a irmã faz? Vai embora e não volta nunca mais. Porque não está cumprindo o que está escrito. Não volta para dar ações de graças. Mas eu vim aqui nesta noite dizer algo para os irmãos. A gratidão revela o caráter. E a ingratidão também revela. Quando Deus te abençoar, tenha caráter. E volte aonde Deus te abençoou para agradecer a Ele. Tem gente que está aqui, na terceira semana da campanha, na quarta semana da campanha, na quinta semana da campanha, não sei em quantas semanas os irmãos estão, e estão pedindo: Senhor, abre a porta, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Se Deus abrir hoje, será que eu vou voltar para agradecer? Diz a Bíblia que existiam alguns leprosos, Jesus ele foi e curou. Voltou todo mundo para agradecer? Não, só voltou quem era grato. E nesta noite Deus vai dar vitória, mas Ele vai dar vitória só para quem é grato.
E diz a Bíblia Sagrada que ele fala: faça ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Mas melhor do que Paulo, melhor do que Pedro, em Mateus 6, versículo 28, o próprio Jesus disse: por que vocês estão andando tão ansiosos? Olhai para os lírios do campo, não trabalham, não semeiam, não fazem nada, e nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como eu os visto. E Jesus está perguntando para nós nesta noite: tu está no terceiro mês do ano, por que tu está tão ansioso? Vivemos uma geração ansiosa, depressiva, geração que crianças de 5, 6, 7 anos estão totalmente aceleradas por nossa culpa, que em vez de botar um livro na mão dele e ensinar a Bíblia, na hora do culto a gente prefere dar o celular. Mas Deus está dizendo: ensina o menino no caminho em que deve andar. Arabaxébia, porque quando ele crescer, não se desviará dele. Ensinar, doutrinar é difícil. Doutrinar não é apenas falar, é você viver aquilo que você fala, é você viver aquilo que você prega. Não adianta querer trazer o teu filho para a igreja, se na tua casa tu não ora, se tu não lê a Bíblia, se tu não jejua. O teu filho é um espelho do que você é na tua casa. Mas Deus vai levantar uma geração forte, uma geração cheia do Espírito Santo, que vai desbaratar o inferno e trazer almas para o reino de Deus. Mas quando olhamos para este Pedro aqui de 1 Pedro 5, escrevendo o pastor Natanael para o povo, ou para nós não ficarmos ansiosos, parece uma antagonia. Porque quem era Pedro? Pedro era um pescador de peixe, trabalhava, vivia da pesca. E diz a Bíblia Sagrada que ele estava na beira do mar da Galileia com seu irmão, chamado André. E diz a Bíblia que eles estavam lançando as redes, e passou Jesus. E quando Jesus passou, olhou para eles e falou: André, Pedro, me sigam, que eu vos tornarei pescadores de homens. Eles largaram a rede e seguiram a Jesus. Aqui eu falo bem rápido, abro um parênteses. Deus não chama nenhum desocupado, Ele só chama quem está trabalhando, Ele só chama quem está ocupado. Todo mundo aqui teve hoje problema, todo mundo pegou condução, todo mundo pegou trem, todo mundo teve o chefe no teu ouvido perturbando a tua alma. Sabe por que tu está aqui? É porque você ama Jesus acima de todas as coisas. Pastor, quem era para estar ouvindo essa mensagem não veio hoje não. A mensagem era para você e para mim mesmo, porque Deus não erra endereço. Deus fala quando Ele quer, e o nome dEle na igreja tem que ser glorificado. E diz a Bíblia Sagrada que Pedro largou tudo, André largou tudo e seguiram Jesus. Mas Pedro era um homem totalmente ansioso. Lembra quando Jesus estava para ser crucificado no Getsemane? Jesus foi orar, e quando chegaram e Judas dá um beijo em Jesus, o que Pedro faz? Mete na mão da espada e vai para dar no pescoço do homem. Pedro era tão ruim de espada que ao invés de acertar o pescoço, acertou a orelha, porque era ansioso. Jesus pegou a orelha, botou de novo no lugar, falou: Pedro, Pedro, eu não vim para arrancar, eu vim para colocar no lugar. Aleluia. Quem veio para tirar do lugar, para bagunçar, é o adversário da tua e da minha vida. Jesus veio para colocar tudo no devido lugar. Mas Deus não coloca no lugar do meu jeito, arrumando direitinho. Sabe às vezes como Deus arruma, pastor Natanael? Mandando vento. Aí o vento dele, em vez de bagunçar, arruma tudo. Aí tu fica desempregado, o filho fica doente. Aí acontece coisa aqui, coisa ali, sabe o que é? É Jesus ajustando tudo, para você não se perder e continuar onde Ele quer que você continue. Pedro escreveu sobre ansiedade porque ele viveu a ansiedade. Em Mateus 8, do verso 23 ao 27, Jesus estava dormindo dentro de uma embarcação, quando de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar e inundou o barco. Aí o Pedro falou: de mar eu entendo, de vento eu entendo, de tempestade eu entendo, deixa comigo que eu resolvo.
E tentou de todas as formas e nada. O barco estava quase, irmão Zé Alves, indo a pique. Aí eles lembraram que Jesus estava no barco. Eu vou fazer isso apenas essa vez. Olha para o teu irmão e fala: lembre-se que Jesus ainda está no teu barco. E aonde Jesus está não tem naufrágio. Rabacanda, rabachúria, rabanarabacai. E chamaram Jesus, acordaram Jesus. E Jesus olhou aquela situação. E a onda batendo. Mas tem situações na nossa vida, vou falar só para espiritual que vai entender, que a gente está repreendendo o demônio errado. Os pescadores e os discípulos estavam achando que o problema era o mar. Jesus levantou, olhou, fez uma análise do ambiente e falou: vento! Eu te repreendo! Na hora que ele repreendeu o vento, o mar acalmou. Então o problema não era o mar, o problema era o vento. Deus nesta quinta-feira te trouxe aqui para te dar discernimento espiritual. Levanta a mão que eu vou profetizar. Você não vai repreender demônio por demônio, tu vai repreender o chefe. Tu vai repreender o raiz. O problema não é o teu filho, o teu marido. O problema não é a tua esposa. O problema é quem está agindo por trás. E ele vai ter que bater em retirada nesta noite. Deus está dando uma ordem no mundo espiritual. E a igreja está entendendo o que Deus está fazendo aqui nesta noite. E Ele está dizendo: vento, está chegando um momento de serenidade, pastor Robson. Está chegando um momento de calmaria. Está chegando um momento que você vai conseguir respirar. Porque Deus está repreendendo este vento. Oh, glória. Já numa outra situação, já estou caminhando para finalizar. Jesus ordena aos discípulos que entrem dentro do barco e vá para outra margem. Pastor, quem ordenou? Jesus. Vou repetir. Jesus olhou o pastor Leandro, não é isso? Para os seus discípulos e falou: entra dentro do barco e vai para o outro lado. Para fazer o quê? Para fazer a minha obra. Eles não foram porque eles quiseram. Eles não agiram com desobediência. Eles entraram no barco, achando que Jesus ia entrar com eles. Jesus pegou no barco, pegou o pezinho e fez assim, ó: vai, que eu estou indo orar, daqui a pouco eu chego. Espera aí, irmãos. Os discípulos estavam descumprindo alguma ordem ou fazendo o que Jesus mandou? Fazendo o que Jesus mandou. Mas nós, espirituais, da Assembleia de Deus, despertando vidas, nós achamos que só porque estamos fazendo o que Jesus mandou, que não vai ter vento. Eu vou falar algo que acho que vai assustar os irmãos, aí que o vento aumenta. Só porque você está fazendo o que Ele mandou. Se tu estivesse fazendo o que Ele não mandou, às vezes não ia ter vento nenhum. Mas só porque você está orando, jejuando, buscando, vindo na igreja, fazendo o que é certo, o vento não está aumentando? Sabe por que está aumentando? Porque tu está no caminho certo. A porta não é larga não, irmãos. A porta ainda é estreita. E o caminho ainda é apertado. E diz a Bíblia que quando eles estão no meio do caminho, o barco começa a ser açoitado por ondas. Bate de um lado, bate do outro. E eles começam a ficar ansiosos. E achando que vão morrer e começam a pegar as coisas, jogar para fora da embarcação. Mas daqui a pouco, no meio da tempestade, eles veem um ser andando por cima das águas. Nesse teu problema já tem um ser andando por cima das águas. Porque quem mandou atravessar, ele garante o percurso. E em qualquer problema ele chega, pastor Robson.
Jesus está chegando no teu problema nesta noite. E os discípulos começaram, quem é? Quem é? Acharam que era Poseidon, às vezes acharam que era Iemanjá, né? Aí Jesus deu um grito, sou eu, oh glória. Jesus está dando um brado no mundo espiritual aqui nesta noite, dizendo, eu cheguei, hein? Eu cheguei, hein? Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei. Ele disse, olha, sou eu, tenham coragem, não tenham medo, eu cheguei. Jesus está dizendo para esta igreja, o projeto é difícil, a caminhada é espinhosa, mas tenham coragem, não tenham medo, eu cheguei. Não sei porquê, Deus está mandando eu contar um testemunho aqui que aconteceu na minha vida. Eu não lembro se eu já contei aqui, mas se eu contei eu repito. Eu tinha, pastor Natanael, 21 anos de idade. Passou só 2 anos, que eu tenho 23 agora. Trabalhando numa grande empresa do Rio de Janeiro. Na época era a maior seguradora independente do Brasil. 21 anos, tinha acabado minha faculdade, já estava fazendo minha pós-graduação. E Deus me abençoando, pastor Natanael. Abrindo portas, eu sendo promovido. Para a época, o salário muito bom. Eu na época era solteiro. Morando na casa de papai, então era só vitória. Comprei carro. Estava dando entrada em apartamento. Já juntando dinheiro para casar com Thalita. E ali, né, trabalhando, chegou numa sexta-feira, o chefe me chamou na sala de reunião e falou assim, André, tem uma proposta para você. Eu falei, qual proposta? Você vai morar em São Paulo. Eu falei, como morar em São Paulo se minha vida é toda no Rio? Não, fica tranquilo, nós sabemos que sua vida é no Rio. Todo domingo, olha só, depois do culto, você vai para o aeroporto, vai para São Paulo, ou então na segunda-feira de manhã, você fica de segunda a sexta num flat. Aí eu fui inchando, né? Flat, avião. E tem mais, o seu salário vai dobrar. Eu falei, que maravilha. Já estava bom, imagina dobrando. Falei, que maravilha. Cheguei para a Thalita e falei assim, filha, olha só, a gente está namorando. Vou para São Paulo ganhar dinheiro. Se prepara que se der tudo certo, a gente vai casar e você vai ter que ir para São Paulo também. Foi. Eu falei, eu vou ficar quieto, vou falar para meu pai só domingo. Que oração de pai às vezes é meio contrária, né? Aí eu cheguei no domingo, eu lembro como se fosse hoje, irmãos. No púlpito, eu sentei do lado dele. Falei assim, papai, recebi uma proposta. Ele, já sei qual é, não é para ir para São Paulo? Eu falei, quem te contou? Ele falou, Deus. E assim te diz o Senhor, não é de Deus, vai dar tudo errado. Eu falei, isso é coisa de pai. Não quer que o filho saia de perto. Já deu tudo certo, já combinei, já está combinado. Isso num domingo, 6 horas da noite, iniciando o culto. Terminou o culto, fui para casa, ele não falou mais nada, eu também fiquei quieto. Cheguei na segunda-feira, 8 horas da manhã para trabalhar. O chefe, André, vem aqui comigo. Eu falei, vai combinar uma coisa da viagem, né? Ele falou, rapaz, deu tudo errado, tu está sendo mandado embora e o setor acabou. Eu falei, Curtando a história, casei, já não tão bem como eu estava, já com mais restrição. No ano de 2018, 17, minha esposa chega, eu desempregado. Meu filho, estou grávida. Eu falei, meu Jesus, e agora? Necessidade crente não passa. Eu vou repetir, necessidade crente não passa. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. A gente estava passando restrição, necessidade não. Quando ela falou, eu fiquei feliz, né? Ri, abracei. Aquela noite eu não dormi. Falei, misericórdia, agora tem que criar mais uma criança. Aí passou o tempo, ela engravidou, a barriguinha crescendo. Ela falou assim, meu filho, está tendo aqui no Shopping Nova América um tal de Expo Bebê. Alguém já ouviu falar nisso? Evento, não vai não. Achei que era barato. Cheguei numa loja. Não perdi o fio da meada da mensagem não, calma. Cheguei na loja. Ouve essa, Lília.
Eu olhei, rapaz, um kit berço. Homem não acha nada bonito, mas aquele era bonito. Aí eu cheguei para a moça, senhora, por favor, quanto está esse negócio aqui, que eu não sabia nem o nome? Ela, esse kit berço, foi isso aqui mesmo. Quando ela falou o valor, eu quase caí para trás. Eu falei, feio. Porque quem não tem dinheiro, tudo é feio. Aí do lado assim tinha uns troços assim, feio demais. Eu falei, esse aqui é bonitinho, quanto é? Eu lembro como se fosse hoje. Passou 7 anos, mas eu lembro. Ela, R$100, eu tinha R$100 na carteira. Falei, lindo. Quero levar esse aqui. Pensa num negócio feio. Pensa, Jean. Vamos embora. Não, tem que comprar, não, vamos embora, vai comprar mais nada. Outro dia eu volto para comprar. Deixei ela em casa. Eu entrei no meu banheiro, irmãos. Pastor Natanael, eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Eu falando, Senhor, eu não estou querendo comprar nada para mim, eu queria comprar para o meu filho. Eu sou fiel a ti, tu me arrancou daquele lugar dizendo que tu cuidarias de mim, Senhor. E hoje eu não tenho, e chorei. Sabe por quê, irmãos? Obreiro não mostra para a igreja ferida, porque sangra muito e vocês vão ficar assustados. Obreiro de verdade mostra para a igreja cicatrizes. Aqui, ó, venci. E no outro dia eu fui resolver demandas da igreja na Ilha do Governador de cartório. Quando eu estou no cartório, meu telefone toca, um irmão. Pois não, na época eu já era pastor. Pastor, preciso resolver um assunto urgente contigo. Falei, irmão, estou no cartório. Pastor, é urgente, tem que ser agora. Eu falei, então tá bom, tu tá onde? Estou no shopping Nova América, estou saindo da Barra indo para o shopping, me encontra lá. Peguei o carro e fui. Quando cheguei no shopping, liguei para ele, irmão, tá onde? Já cheguei, pastor, tu tá onde? Ele falou assim, tô na Expo Bebê. Irmãos, eu saí do carro dizendo, o diabo quer me envergonhar. Eu falei, eu pequei, irmãos, porque eu estava ansioso. Falei, irmão, logo aí, tem outro lugar? Não, ele não, aqui, pastor, eu entrei. Quando entrei, liguei de novo, tá onde? Ele, pastor, lá na época era a rua, era letras, A, B, C, tô na letra tal, no quiosque tal. Quando eu cheguei, pastor Natanael, era a loja que eu estava no dia anterior. Aí eu falei, o diabo quer me envergonhar mesmo. Ele falou assim, pastor, eu não entendo nada de enxoval, eu não entendo nada de criança, eu não entendo nada disso, mas nesta noite eu estava tentando dormir e Deus não deixava eu dormir. E eu sonhei com essa loja e sonhei com algumas coisas para dar para o seu filho. Eu falei, é mesmo, irmão? Ele é. Irmãos, do lado da loja assim tinha um monte de coisa, tudo embrulhada. Eu falei, o que o senhor quer me dar? Ele, isso aqui tudo. Eu falei, eu posso abrir pelo menos um? Ele pode. Quando eu abri, o que eu não tinha dinheiro para comprar na noite anterior. Jesus não me deu um kit berço para o meu filho, não. Ele me deu 4, um de cada cor. Aí Deus falou comigo, viu, ansioso? Melhor do que comprar é viver na minha dependência. Deus está dizendo, por que tu está ansioso? Deus, Ele cuida, Deus, Ele cuida, Deus, Ele cuida, Deus, Ele cuida, Deus, Ele cuida. Abaixar abacandarabanarabachubia narabacaia. Pastor Natanael, Deus está me mostrando esses bancos saindo tudo daqui. E o senhor com um contrato na mão. E estão muitos irmãos pegando bancos, atravessando a rua, não sei o que, onde a rua é para trás, né? A rua é para trás. Ali onde é o salão, onde tem aquela saída, saindo com os bancos, indo em direção, atravessando a rua com banco. E é um lugar tão grande, mas tão grande, que o senhor vai ter que comprar pelo menos mais metade de banco. Está chegando um imóvel novo para esta igreja. Está chegando um tempo de crescimento ainda maior para esta igreja. Deus vai fazer algo sobrenatural. Deus vai fazer algo sobrenatural. E se Ele vai abençoar a igreja, e recebe a profecia, Ele vai abençoar você, Ele vai abençoar a tua casa, Ele vai abençoar os teus. Estou sentindo Deus aqui neste lugar. Mas agora Pedro não era mais discípulo. Pedro agora já era o pastor da igreja, que Jesus já tinha sido assunto aos céus. E Herodes agora, perseguindo o povo de Deus, ele pega Tiago, o apóstolo, e mata a espada.
em praça pública. E quando ele mata Tiago, ele vê o termômetro da sociedade. Ele fala assim: se o povo vir contra mim, eu não mato mais ninguém. Mas sabe o que o povo fez com a morte de Tiago? Aplaudiu e pediu: queremos mais, queremos mais, queremos mais. Porque tem crente que tem problema e dificuldade com a vitória do irmão. Mas tem crente que fala: o irmão desviou, parece que ele fica feliz. Mas Deus está dizendo: fica feliz com a vitória do teu irmão. Porque quem se alegra com a vitória dele, a tua daqui a pouco também chega. E ele falou: já que peguei Tiago, e o povo gostou, Jean, sabe o que eu vou fazer? Eu vou no pastor da igreja, que se eu for no pastor da igreja, a igreja acaba. Bobo é o diabo. Achando que se atacar a sua vida, a sua família, a sua, a minha, a igreja para. Nós estamos aqui, irmãos, nós temos um prazo determinado. A igreja não é nossa, a igreja ainda é do Senhor. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O pastor Pedro, irmã Kézia, falou assim: igreja, paz do Senhor, a gente se encontra no céu, estou indo para morrer. Aí ele indo junto com os algozes, ele perguntou assim: quando vai ser a minha morte? Aí ele falou assim: Pedro, a gente vai te colocar na cadeia, porque o Herodes vai te matar amanhã, que ele quer fazer um anúncio para a sociedade. Pedro falou: quando? Não é hoje que vai me matar, não? Falou: não. Aí sempre tem um diácono, né, perto do pastor. Aí o diácono ouviu. Aí foi na igreja: igreja, tem uma notícia. Qual notícia? Não vão matar Pedro hoje, não. Vão matar só amanhã. Aí levantou uma mulher cheia de Deus, irmã Maria. Igreja, vamos lá para minha casa. Fazer o quê, irmã Maria? Comida? Não. Fofoca? Não. Disse-me disse? Não. Nós vamos lá para casa orar pelo pastor Pedro, porque enquanto tem vida, ainda tem esperança. Pedro olhou, eu acho que Pedro era baiano, que chegou assim: vamos matar amanhã? Qual a cadeia? Qual a cela? Sabe o que eu vou fazer? Já que eu vou morrer, eu vou dormir. Pedro nem orou, ele dormiu. Mas mesmo ele dormindo, tinha uma igreja orando por ele. Sabe por que o teu filho, que às vezes está envolvido nas drogas, ainda não morreu? Não é porque ele é muito bom, não. É porque ainda tem um joelho dobrado e uma igreja dizendo: Senhor, livra, Senhor, vá ao encontro, Senhor, guarda. Diz a Bíblia que Pedro dormindo e a igreja orando. Deus falou: anjo, desce lá na cadeia e tira Pedro daquela situação. O anjo chegou e Pedro dormindo. Pedro, acorda. Diz a Bíblia que Pedro achou que era um sonho. E levantou, irmãos. Do jeito que Pedro estava, foi indo. O anjo: rapaz, se apruma. Cadê a tua vestimenta? Cadê o teu cinto? Cadê a tua sandália? Aí o pastor Natanael prega no domingo de ceia: o obreiro tem que ter vestimenta, cinto e sandália. Mas hoje eu não prego isso aqui, não. Obreiro que não tem esses itens não é obreiro. Aí diz a Bíblia que ele colocou e foi saindo. Diz a Bíblia que tinha soldados guardando toda a prisão. Pedro saindo com o anjo. Isso aqui é um soldado. Pedro olhava para a cara do soldado, mas o soldado não via Pedro. Pedro passou por outro soldado. Pedro via o soldado, mas o soldado não via Pedro. Eu vim aqui com uma palavra: Deus, Ele está guardando você do inimigo. Você sabia que o diabo sabe o teu endereço? Você sabia que o diabo sabe a placa do teu carro? Você sabia que o diabo sabe a hora e o ônibus que você pega? Mas ele deu uma ordem dizendo: demônio, vai na rua A, número 2, e mata todo mundo que está naquela casa. É a tua casa. Aí o demônio saiu para matar. Ele chegou na casa, na rua A. Ele achou o número 1 e achou o número 3. O número 2 é aqui, mas ele não acha. Aí ele olhou de novo 1, olhou de novo 3. E o número 2 ele não acha. Ele voltou no inferno e falou: chefe, eu não estou achando a casa número 2. Sabe por que ele não acha a tua casa? Porque a tua casa está guardada. O teu carro está guardado. Você e tua família estão guardados por Deus. Saiu. E a igreja fazendo contínua oração. Aonde tem oração, irmãos, a ansiedade tem que bater em retirada. Diz a Bíblia
que Pedro agora sai da cadeia. E quando sai da cadeia, ele precisa sair num portão de ferro que fazia a divisão da cidade. Irmãos, como portão de ferro se ele não tem chave? Hoje em dia a gente chega no shopping, né, para o pezinho a porta. Tudo invenção lá de Pedro. Quem inventou foi o anjo. O anjo foi passando com Pedro e falou: vem Pedro, vem Pedro. E as portas foram se abrindo automaticamente. Eu vim aqui na Despertando Vidas nessa noite profética dizer: no ano de 2025 tu não vai precisar ficar abrindo porta, nem implorando favor por porta, nem ficar pedindo para A, para B, para C. A partir de hoje, marca essa data. Na tua vida as portas se abrirão automaticamente. 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 Isso é para essa igreja também, pastor Natanael. Aquilo que está travado, está impedindo, está travado, não abre. Deus está dizendo, pastor Robinson, as portas vão se abrir automaticamente. Quem acredita nisso, levanta a tua mão e dê um brado de glória e aleluia, misturado com língua estranha, para adorar e bem dizer ao nome do Senhor Jesus. Aí agora, finalizo, tenho 2 minutos. Se sou eu na situação de Pedro, pastor Leandro, a porta de ferro abriu, eu pego na mão do anjo e falo assim: anjo, valeu. Ó, corria para não morrer, mas só que Pedro tinha caráter e era grato. Ele sabia que tinha uma igreja orando por ele. Ele falou: eu vou lá na igreja, porque a igreja precisa saber que Deus ouviu a oração da igreja. Chegou, bateu na porta. E a igreja lá dentro orando. Irmãos, eu tenho muito respeito ao irmão tradicional. Minha família toda veio da igreja batista. Eu tenho muito respeito. Mas já viu, meus avós, que são vivos ainda, pais da minha mãe, eles são batistas. Aí eu chego na casa deles, está tendo reunião de oração. Eles fazem algo muito engraçado, pastor Antel. Eles dão a mão no círculo assim: nós vamos fazer agora uma oração silenciosa. Eu fui pensando, meu Deus, se é silenciosa, quando inicia e quando acaba. Mas eles sabem, rapaz, são uns crentes muito educados e faz a oração silenciosa. Eu duvido pentecostal fazer oração silenciosa. Tu pode estar no vale da sombra da morte. Às vezes eu fui no hospital, irmãos, agora no fundão. Enterrei a irmã ontem, ela morreu, hoje é quinta, ela morreu na terça-feira, segunda-feira eu fui orar por ela, no CTI, toda cheia de aparelho, falando mistério. Eu falei: meu Deus, o que é isso? É crente pentecostal. Crente pentecostal é meio doido, irmão. Crente pentecostal dá uns troços assim, pula, dá um rodopio, não mexe com crente pentecostal não. Pastor, eu sou crente pentecostal, mas eu sou muito educadinho. Para mim tu é esquisito, para mim tu tem defeito de fabricação, que crente pentecostal é tudo doido. Quando começa a orar, começa a falar em língua estranha, e Deus vai invadindo a igreja, vai envolvendo a igreja, e Deus responde. Ele batendo na porta, ninguém ouvia, porque lá dentro tinha poder. E veio uma jovenzinha, abriu a portinhola, falou: é Pedro, pastor Pedro. Ele falou: Rode, abre a porta. Abro nada. Eu vou lá na irmã Maria para ver se pode abrir. Estou na casa dela. Irmã Maria, para o culto rapidinho. Que para o culto, menina? O povo está orando. Aí a menina chegou. Igreja! Já viu quando alguém vai profetizar? Aí todo mundo para, né? Aí a Rode falou: pode parar de orar. Cala a boca, menina, que parar de orar. O milagre que vocês estavam orando já está batendo lá na... Eu vim aqui e finalizo. Eu vim Eu vim aqui dizer para esta igreja: até hoje, até o dia 13 de março de 2025, tu está orando por um pedido. Pode mudar o pedido a partir de hoje. Porque, pregador, o milagre está batendo na tua porta. Abre a porta e deixa o milagre entrar. Só quem acredita nisso, levanta a mão e dá glória. Levanta a mão e dá aleluia. Se tem crente pentecostal, abre a boca e comece a falar em língua estranha. Esta ansiedade não vai te matar. Esta ansiedade não vai te deprimir. Você hoje vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a igreja. E retorna a palavra ao nosso presidente.